pais. E quando a gente fala em filhos, a gente lembra logo de mãe, né? Não sei por quê, quando nós falamos em filhos, a gente lembra de mãe. Não que os pais fiquem esquecidos, mas porque o papel dos pais nesse processo, ele não está necessariamente ligado num primeiro momento à criança, principalmente na primeira infância. A mãe acaba sendo essa pessoa, essa figura que está ali mais próxima dos filhos. Mas eu vou falar aqui hoje também sobre a importância e o papel dos pais nessa jornada, tá certo? Mas a verdade é que a maternidade, ela chega, né, para as famílias, de um modo geral, de uma forma muito... É muito pouco falado sobre essa questão da maternidade. Nós não nos preparamos, de um modo geral, para a maternidade. De repente, nós nos percebemos grávidas, né? Em alguns casos, os filhos foram planejados, mas mesmo assim, ainda é algo que, até aquele momento, quando chega o primeiro filho, principalmente, a gente não sabe o que é. Nós vamos nos deparar com esse desafio de ser mãe, né? E sobre essa maternidade vem uma série de expectativas, principalmente sobre a mãe, né? Sobre o papel dessa mãe, o que ela vai fazer enquanto mulher. A própria mãe, ela começa a entrar num conflito, porque depois que o filho nasce, as mães aqui da sala, que são a maioria, vão poder me confirmar isso aí, né? Nós, normalmente, começamos a entrar no conflito. Por quê? A maioria de nós está no mercado, está fora, está trabalhando, e a gente tem ali um bebê e, de repente, se vê com uma responsabilidade enorme e começa a pensar, e agora, o que eu faço? Eu volto a trabalhar? Não volto a trabalhar? E eu fico cuidando do meu filho, mas e os estudos, né? Aquilo que eu estudei a vida toda, e aquilo que eu me preparei a vida toda, e o meu trabalho, e a renda, e agora tem mais um filho, e tem mais despesa. Então, vem inúmeros conflitos que vêm junto com a maternidade para aquele ambiente familiar, né? Que envolve tanto a mãe quanto o pai. E isso, muitas vezes, não é conversado, não é discutido, e já começa a envolver aquele ambiente que traz ali o bebezinho, ainda naquele primeiro momento, né? Chegando, mas os conflitos eles já começam a existir, tanto dentro da mãe, dentro da mulher, que se tornou mãe a partir desse momento, como também com a família, né? Tendo ali o esposo, o marido. E aí vem inúmeros outros papéis na vida dessa mulher, né? Porque ela se tornou mãe, mas ela é esposa, né? Além de mãe, ela também tem outros papéis, outras funções. Ela é profissional, além de mãe, ela é amiga, ela é filha, e aí vem uma série de questões aqui na nossa mente que começam a nos provocar, né, a gerar conflitos internos dentro dessa mulher, né? Por que isso? Porque a maternidade, ela é algo que não é discutido. Normalmente, a transferência de expectativas da sociedade, da família, do esposo, da escola, né, sobre os nossos filhos, sobre o comportamento dessas crianças. E a mãe, muitas vezes, se vê cansada porque trabalha, né? Porque se cobra muitas vezes porque não consegue exercer bem esse papel da forma que ela gostaria. Vem a cobrança por parte do esposo, né? Que quer também a presença da esposa, da mulher. Eu atendo aqui alguns casais e já vi inúmeras vezes casais em conflito justamente porque quando a mulher se tornou mãe, ela esqueceu do papel dela de esposa. Então, são muitas situações que a mulher ela começa a lidar a partir daquele momento. E muitas vezes a família não tem espaço para discutir, para conversar sobre isso. O marido, por sua vez, não quer cobrar da esposa, mas sente falta. A esposa nem lembra que o marido existe, tem a casa, tem o filho, agora tem outras responsabilidades, né? E isso começa a gerar uma angústia muito grande, um conflito dentro da família, um conflito entre trabalho, filho, família, né? E hoje nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque, na realidade, a gente começa a trazer para dentro desse ambiente familiar exatamente os conflitos que já estão aqui dentro de nós e que nós desconhecíamos até então. Na realidade, todos esses conflitos que existem dentro de nós, eles são decorrentes de uma história que nós vivemos e que faz parte de um período da nossa vida do qual nós não nos lembramos, que é da fase que nós éramos crianças.
Nós estamos agora virando mães, né, tendo que lidar com os desafios da vida adulta, de empreender, de ter o tempo do trabalho, de cuidar da família, de cuidar de uma criança, mas nesse momento começam a vir emoções que estão relacionadas à nossa criança, a criança que nós fomos, a criança que nós vivemos. E a partir de agora eu quero já trazer para vocês que a única forma, a única possibilidade de nós termos uma relação saudável com os nossos filhos é se nós tivermos uma relação saudável com a nossa criança. Aqui dentro de nós também mora uma criança. E nós precisamos começar a olhar para a criança que existe dentro de nós. Porque a nossa relação com os nossos filhos vai passar muito pela relação que nós estamos tendo com a nossa criança. Mas a relação que nós temos com a nossa criança passa pela experiência, pela história que nós vivemos ainda crianças lá atrás, sobre a qual nós nem temos lembrança, né? Recordação, inclusive. Então, nós tivemos uma infância. Todos nós que estamos aqui nessa sala, os pais, as mães, os professores, né? Todos nós fomos crianças um dia. E a forma como nós vamos nos relacionar com a nossa criança, com as nossas crianças, né? Nesse caso agora os filhos, os alunos, os sobrinhos, vai passar pela relação que nós tivemos com os nossos pais. Vai passar pela relação que nós trazemos e que foi construída pela nossa criança lá atrás com os nossos pais. E também vai ter reflexo do ambiente externo, esse ambiente que nós vivemos hoje, o que ele traz para nós? Né? É um ambiente que tem cobrança, é um ambiente que tem pressão, é um ambiente que tem escassez, é um ambiente que tem fartura, é um ambiente que tem compreensão, que tem amor, que tem acolhimento, não é um ambiente que tem conflito, que tem briga, que tem estresse. Tudo isso vai interferir nessa relação, na forma como nós vamos nos relacionar e como vamos construir a relação com os nossos filhos. O meio, o ambiente, as pessoas com as quais nós convivemos, a relação que foi construída lá atrás na nossa infância, com o nosso pai, com a nossa mãe, vão formar ciclos que vão se repetindo ao longo da nossa vida. Traumas do passado com os nossos pais que vão se refletindo e se repetindo também na nossa relação com os nossos filhos. Qual é o pai ou a mãe que está aqui nessa sala que não já falou assim, né? Eu não vou fazer tal coisa com os meus filhos. Não vou gritar, não vou bater, não vou perder a paciência. E depois a gente volta passando por tudo isso de novo. É ou não é verdade? Alguém aqui já viveu essa experiência? Alguém aqui já passou por isso? Fala aqui no chat para mim se vocês já passaram por alguma situação assim. Coisa que quando éramos crianças não foram experiências boas para nós, mas quando nós menos esperamos, estamos repetindo. Né? A Patrícia colocou aqui no chat, é isso mesmo, a Camila também. Inclusive, alguns comentários já aqui, né? Que eu estou lendo da Patrícia sobre não ser fácil ser mãe. Primeira gestação, muito imatura. Olha só, isso também é muito importante, né? Realmente. Uma missão com os nossos filhos, a Luciene colocou, maternidade nos fez ter outros pensamentos. Que bom, que legal. A Luciene, que é assistente também social, colocou que é um aprendizado de grande valia. Que bom, fico feliz, Luciene, muito bom. Então, todos nós passamos por isso, né? Por esses momentos aí de acabar colocando sobre os nossos filhos exatamente os comportamentos que nós não queríamos repetir, mas que eles voltam. Eles voltam. E por que eles voltam? Porque a vida é feita de ciclos. E toda a nossa experiência do passado ela vai voltar se repetindo no nosso futuro. E vocês vão entender aqui hoje por que isso acontece. Vocês vão entender aqui hoje também como entender esses ciclos que se repetem e até como lidar com esses traumas do passado que nós vivemos com os nossos pais e que estamos levando para a relação que estamos construindo com os nossos